Hoje eu quero te convidar para no devocional encerrarmos a primeira epístola de Pedro, capítulo 4 e capítulo 5, com os seguintes assuntos: quem são os ouvintes mortos? E por que o diabo está ao derredor e não ao redor? Você vai aprender sobre isso e muito mais no capítulo 4 e 5 de hoje. Estamos caminhando aí uma jornada de Gênesis a Apocalipse, muito próximos do livro do Apocalipse, finalizando este devocional com profundos ensinamentos. No capítulo 4, no versículo 1, diz: Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Este capítulo que fala aqui nesta parte sobre a morte para o pecado e a pureza de vida, é importante aprender que o sofrimento físico, rigoroso ou não, pode nos oferecer nova visão da vida. Elementos anteriormente considerados insignificantes assumem novos sentidos. Outras coisas perdem o valor. Os desejos pecaminosos tornam-se menos atraentes se aprendermos a depender do auxílio de Cristo. Já no versículo 3, quando ele fala sobre um comportamento que era completamente entregue ao pecado, dizendo: porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscência, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. A palavra dissolução significa depravação. Ou seja, uma vida indecente que transgride até mesmo padrões seculares. É um comportamento tão degradante que até mesmo uma pessoa cética, ao saber ou ver, fica perplexa e envergonhada. Não é o que temos visto quando saem algumas cenas nas redes sociais de pessoas conhecidas da mídia, de comportamentos que deixam aqueles que veem aquela imagem perplexos. Tudo isso é dissolução. No versículo 6, ele diz: pois para este fim foi o evangelho pregado, também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. Esses são os ouvintes que espiritualmente estavam mortos e não vivos em Cristo. São estes que aqui está se referindo quando fala sobre os ouvintes mortos. Pessoas que espiritualmente falando estavam mortas por estarem completamente distantes de Cristo. No versículo 7, o apóstolo Pedro diz, quando fala sobre alguns deveres dos cristãos uns para com os outros, diz: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Talvez alguém diga: Pedro falou isso há mais de 2000 anos e até agora nada deste fim próximo chegar. Pois é, não podemos esquecer que para Deus um dia é como 1000 anos. Ele está acima do tempo e calendário. Ele habita na eternidade. Ele não conta as épocas como nós. A vinda de Cristo é o próximo grande acontecimento para a igreja. Dizer que está próximo significa, na verdade, que pode acontecer a qualquer momento, mesmo se passando séculos enquanto
esperamos. No versículo 11, ele diz: se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Podemos sempre falar de duas maneiras: pela carne ou pelo Espírito. Podemos permitir que nossas palavras firam ou curem, derrubem ou levantem, e assim por diante. Nossas palavras podem ser uma arma ou um santo remédio. No capítulo 5, o apóstolo Pedro, ele diz no versículo 5, depois de falar dos deveres do ministério, então ele dá vários conselhos e diz: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns para com os outros, cingivos todos de humildade. Porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Sempre devemos buscar extrair o máximo de ensinamentos dos mais experientes. Isso nos fará acertar onde eles erraram, para que possamos construir uma jornada de realizações. No versículo 6 e 7 diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O tempo oportuno é o tempo determinado por Deus. Ao lançarmos sobre ele nossas ansiedades, que são preocupações futuras, são os olhos onde, na verdade, ainda não aconteceu, e isso é perda de tempo, porque devemos viver o agora, para que então Deus possa cuidar de nós. Estamos colocando assim todas as nossas preocupações diante daquele que zela por nós. Lance aos pés dele as suas ansiedades. No versículo 8 e 9 diz: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistir-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. O diabo está ao derredor porque os anjos estão ao nosso redor. A nossa vigilância mantém os anjos a nos guardar dos ataques malignos. A resistência pela fé se dá através da vida pautada na palavra de Deus. E para terminar, este livro da primeira epístola de Pedro diz o versículo 10 assim: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Somos aperfeiçoados pelas provas, firmados pela prática da palavra de Deus, fortalecidos diante de todo esse processo e fundamentados, pois tudo isso nos estabelece na presença de Deus. Se foi bom para você o devocional de hoje, pega este vídeo e compartilhe. Amanhã entraremos na segunda epístola de Pedro. Você é especial para Deus. Eu te espero amanhã.